Então, nessa noite, abra a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Vou fazer aqui a leitura dos versos 1 ao verso 13, depois nós vamos orar. Quero falar aqui nessa noite um pouco sobre o grande convite da graça de Deus. Isaías 55, versos 1 ao verso 13. Diz assim escreveu o profeta Isaías: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Vamos orar. Ó Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por essa noite de vigília aqui nesta congregação. Como é bom, ó Deus, ter o teu povo reunido para buscar a tua face. E em oração, ó Deus, expressarmos toda a nossa dependência de Ti e confiança de que o Senhor fará aquilo que é a sua vontade. Ó Deus, neste momento, diante da Tua palavra que nós lemos, nós também suplicamos que o Senhor, com a Tua palavra unida ao Teu Espírito, venha, ó Deus, transformar as nossas vidas. Venha, ó Senhor, aplicar ao nosso coração a semente da Tua palavra. É o que rogamos a Ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o coração humano, ele é um abismo de necessidades que o mundo inteiro não consegue preencher. Pense nisso. Desde a queda lá no Éden, o homem ele carrega dentro de si uma sede existencial que é profunda. Uma inquietação que impulsiona este homem a buscar satisfação nas mais variadas fontes. O homem sempre está buscando satisfazer-se. Agostinho de Hipona, um dos mais importantes pais da igreja, ele capturou muito bem essa realidade e ele vai orar a Deus da seguinte maneira. Olha o que ele registra, a oração que ele fez ao Senhor. Ele vai dizer: fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti.
Só encontramos contentamento e satisfação, irmãos, quando nós encontramos o Senhor. É nele que nós temos a plena satisfação da nossa alma. Só que o grande drama da humanidade, entenda, não é a ausência de desejo. Não é. Mas é a direção equivocada desse desejo. Nós temos sede, mas frequentemente, irmãos, nós cavamos, como o profeta Jeremias vai escrever, nós cavamos cisternas rotas que não podem reter água. Ou seja, quando nós vamos buscar ali algo para nos satisfazer, não encontramos nada. Isso frequentemente acontece conosco. E é exatamente para esse coração que é tão inquieto, que é sedento, que o profeta Isaías ele dirige as palavras aqui do capítulo de número 55. Só que para nós compreendermos a magnitude desse convite que é feito aqui, nós precisamos entender o que estava acontecendo, nos situar aqui no contexto histórico e teológico deste livro. Isaías, ele foi um profeta levantado por Deus que profetizou num tempo de profunda crise em Judá. Uma crise nacional, uma crise também espiritual, porque o povo de Judá havia abandonado a aliança com Deus. Eles buscavam segurança agora em outras alianças. Fizeram alianças políticas com o Egito, com a Síria, se entregaram à idolatria, à imoralidade. E o resultado dessa rebelião seria o exílio babilônico. Isso viria a acontecer. A perda da terra, a perda do templo, da liberdade, da dignidade, tudo isso acometeria o povo de Deus por causa da desobediência. E o capítulo 40 até o capítulo 46 aqui do profeta Isaías, frequentemente é chamado dentro do livro de Isaías de o livro da consolação, esses capítulos. E eles são dirigidos a esse povo que futuramente seria exilado. Um povo cansado, irmãos, um povo espiritualmente falido. É a palavra que se encaixa melhor. Deus ele promete aqui uma restauração. E não apenas um retorno geográfico para Jerusalém, quando eles saíssem do exílio para o qual eles estariam indo. Mas Deus promete aqui uma redenção espiritual que é profunda. E o clímax dessa promessa de redenção, ela não está aqui no capítulo 55. Mas ela se encontra, na verdade, lá no capítulo 53. Quando Isaías ele descreve ali o servo sofredor, o Cristo, o Messias crucificado. Aquele servo que seria traspassado pelas transgressões do seu povo, moído pelas iniquidades do seu povo. Irmãos, é fundamental entender que esse convite gracioso que nós lemos aqui no capítulo 55, ele só é possível porque lá no capítulo 53, o Filho de Deus foi sacrificado para que então a verdadeira esperança pudesse alcançar o seu povo. A graça, irmãos, que é oferecida aqui no capítulo 55, ela é graça. E a graça, como já foi dito aqui, inclusive, ela é oferecida gratuitamente. Mas essa graça que é oferecida gratuitamente, ela custou algo. Ela custou o sangue do Filho de Deus. O capítulo 55, ele é, dentro do livro de Isaías, o ápice evangelístico do Antigo Testamento. É um chamado urgente, um chamado amoroso de Deus para que o homem abandone as fontes secas e venha beber da água da vida. Esse é o convite que está sendo feito aqui. E nós vamos ver aqui esse texto em algumas partes. Primeiro, que nós podemos observar aqui é a oferta da graça. A graça está sendo oferecida aí dos versículos 1 ao versículo 5. E o verso 1 ele começa com um clamor divino.
É uma interjeição assim de urgência. A depender da sua tradução, não sei se ela é a mesma que eu tenho aqui, mas a minha começa com a seguinte interjeição. Talvez na sua esteja mas de uma forma ou de outra é um grito. E é um grito para chamar a atenção. Semelhante ao chamado, sabe do quê? De um vendedor. De um vendedor, principalmente nos mercados orientais. Eles clamavam, eles chamavam ali os clientes para oferecer a sua mercadoria. Mas este vendedor aqui, ele não está buscando lucro. Sabe o que ele está fazendo? Clamando, oferecendo vida. É isso que ele está fazendo aqui. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É como se eu pudesse visualizar o vendedor aqui clamando isto nas ruas. Mas observe aqui a abrangência do convite. Ele diz: todos vós, os que tendes sede. Irmãos, por que o povo de Judá estava sedento? Porque eles haviam abandonado o manancial de águas vivas. É por isso que eles estavam sedentos. Eles buscaram saciar a sede das suas almas em fontes rotas, em fontes que não podiam reter água. Que fontes eram essas? Na idolatria, nas alianças políticas com as nações pagãs, na religiosidade vazia, na imoralidade. Era ali que eles buscavam saciar a sua sede. Eles gastaram, irmãos, dinheiro fazendo alianças políticas com o Egito. Gastaram dinheiro, gastaram energia, gastaram tempo naquilo que não valia a pena. Aquilo que não satisfazia e que, em última análise, não os livraria do exílio e da destruição. A única qualificação, irmãos, necessária para receber essa oferta divina dada aqui pelo Senhor, a única coisa que ele exige é o reconhecimento dessa falência e dessa sede. Deus, irmãos, ele não chama os justos. Deus, ele não chama os autossuficientes, os que se consideram ricos espiritualmente. Não é estes que ele está clamando. Ele chama os sedentos, os falidos. Veja, ele está clamando aqui aos que não têm dinheiro. Os que não têm dinheiro, é o que o texto diz. A salvação ela é oferecida na base da graça. O reformador Calvino ele vai comentar esse texto dizendo: o profeta mostra que a salvação não deve ser buscada em nenhum outro lugar, senão na pura graça de Deus, e ela é oferecida a todos. Irmãos, a oferta de Deus é abundante. Ele oferece não apenas água, que é o essencial para a vida, a satisfação da sede mais profunda, mas veja que ele também está oferecendo vinho, a alegria, a celebração, o regozijo do Espírito, mas não só o vinho, também o leite, que é a nutrição, é o sustento, é o crescimento espiritual. Observe, meus irmãos, que há um paradoxo glorioso do Evangelho e está expresso aqui nessa frase. Ele vai dizer: comprai sem dinheiro e sem preço. Como é que se pode comprar sem dinheiro? Irmãos, a salvação não pode ser comprada. Ela não pode ser merecida. Ela não pode ser conquistada por méritos morais. A graça, ela é um dom de Deus. Como Paulo escreve lá em Romanos 6:23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa salvação, ela é gratuita para nós, mas ela foi infinitamente custosa para o Filho de Deus naquela cruz. No verso 2, Deus faz uma pergunta que expõe toda a irracionalidade do pecado. Olha o que ele vai dizer no verso 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. A palavra hebraica para satisfaz denota aqui uma saciedade plena, fartura. Irmãos, o ser humano, ele investe os seus recursos, que é o dinheiro. Ele investe a sua energia, que é o suor, em coisas que prometem muito, mas na verdade não preenchem o vazio e no fim deixam-no mais faminto ainda. Nós buscamos satisfação no sucesso profissional, no acúmulo de bens, em prazeres efêmeros, passam rápido, no reconhecimento social. Como nós investimos nisso? Mas todas essas coisas, irmãos, são aquilo que não é pão. Elas não podem nutrir a alma que é criada para a eternidade, porque a alma que é criada para a eternidade, o único pão que a alimenta é o pão vivo que desceu do céu. Spurgeon, ele vai falar algo a respeito disso, ele vai dizer que o homem é uma criatura tão tola que prefere gastar seu dinheiro comprando veneno a receber o pão da vida de graça. Irmãos, mas Deus dá aqui uma alternativa. E a alternativa divina aqui é clara. Ele vai dizer aí no texto: ouve-me atentamente. A primeira coisa que o texto estabelece como condição para receber o convite da graça é ouvir. A Bíblia diz que a fé, lemos agora há pouco aqui, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, para fazer o que você veio aqui hoje, se não para ouvir a voz de Deus? Nenhuma outra voz, irmãos, pode nos satisfazer. Nenhuma outra voz pode mitigar a sede do coração. Somente o Senhor pode fazer isso com a sua palavra. Mas como é que nós devemos ouvir? Devemos ouvir de que maneira? O texto também vai dizer. Ele vai dizer: ouve-me atentamente. Não é despercebidamente, não é ouvir descuidadamente, não. É inclinar os ouvidos, é dar a atenção a quem está falando. Ouçam o Senhor atentamente. E a verdadeira satisfação, os finos manjares aí do texto, vai ser encontrada quando nós ouvirmos com atenção a voz do Senhor, que por bondade, irmãos, nos convida para um banquete da sua graça, para gozarmos da comunhão com Ele, uma comunhão que é garantida simplesmente por uma coisa: pelo amor pactual da sua aliança. É isso que nos garante comunhão com o Senhor. O verso 3, ele vai ainda dizer: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. A palavra para aliança é berit. E berit significa que Deus, ele não está oferecendo uma experiência religiosa passageira, mas a aliança aqui é um relacionamento pactual. É um pacto que Deus fez com o homem. Irmãos, e ele é eterno. Ele é inquebrável. A aliança que Deus fez com o seu povo, ela é inquebrável. E aqui a aliança, ele vai dizer que é a aliança de Davi. E que aliança é essa, então, de Davi? Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Deus fez, um texto é muito extenso, eu não vou ler, mas depois você pode ler. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, Deus fez ali um pacto incondicional com o rei Davi. Um pacto prometendo que nunca faltaria um descendente seu para se sentar no trono. E que o seu reino
seria estabelecido para sempre. Esse foi o pacto de Deus com Davi. Irmãos, e essa promessa, quando o povo de Deus fosse para o exílio, e eles iriam para o exílio, essa promessa poderia vir a dar uma aparência de ter falhado. Quando, algum tempo depois, Nabucodonosor invade definitivamente Jerusalém, destrói a cidade, destrona toda a dinastia de Davi, eles poderiam pensar lá na frente que essa promessa falhou. Mas Deus, irmãos, nesse texto, Ele está dizendo aqui que o pacto dele, a promessa dele, são as fiéis misericórdias prometidas a Davi. E elas não falharam, irmãos. Não falhariam nunca. Sabe por quê? Porque o seu cumprimento final e glorioso não era na pessoa de Davi. Não era nos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos que se assentaram naquele trono. Mas o seu final glorioso, cumprimento, era no Filho de Davi, com F maiúsculo, no Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei eterno. Ele é aquele que se assenta no trono para sempre. A salvação que Deus oferece, irmãos, ela não é um conceito abstrato, mas ela é a participação no reino eterno de Cristo. É isso que ele está oferecendo quando ele diz que ele fez um pacto, as fiéis misericórdias de Davi. Isso vai se desdobrar aqui no verso 4 e no verso 5. E vai se desdobrar com uma dimensão assim surpreendente. Olha o alcance universal da missão do servo. O servo é Cristo. Versículo 4. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe governador dos povos. Irmãos, o sujeito deste versículo aqui é aquele sobre quem repousa a aliança de Davi, lá do verso 3. Aquele que cumpre as promessas da aliança. Deus, ele está dizendo, o dei. E aqui é interessante que é um pretérito profético, que só existe aqui na língua hebraica. O que é um pretérito profético? Ele está descrevendo um evento futuro com a certeza de quem já viu isto cumprido. Isaías está profetizando algo que aconteceria como se já tivesse acontecido. Este servo aqui ele é apresentado com 3 títulos, que são majestosos: testemunha, príncipe e legislador. Como testemunha, irmãos, este servo dá o testemunho fiel da verdade de Deus diante de todas as nações. Aquele que no Novo Testamento é chamado, inclusive, de a testemunha fiel, como nós vimos na EBD, lá no livro de Apocalipse. Cristo é a testemunha fiel. Ele declarou, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Lá em João 18:37. Mas ele também é o príncipe. Ele exerce uma autoridade que é soberana. É o mesmo título usado para o rei davídico, lá em 2 Samuel 7, versículo 8. Só que agora, universalizado. Ele não é só o príncipe de Israel. Ele é o príncipe sobre toda a terra. É o que está assentado no trono. Mas ele também é o legislador. Ele é a fonte da lei, da ordem para todos os povos. Ele é aquele que no Sermão do Monte, como legislador, ao interpretar a lei de Deus, ele disse: eu, porém, vos digo. Ele é o legislador. Ele tem a autoridade que transcende a autoridade de Moisés, que foi quem trouxe a lei para o povo de Deus. O reino de Cristo ele não é confinado, irmãos, a um povo, a uma nação, mas o reino de Cristo, ele se estende a todos os confins da terra. Olha só, o verso 5 vai dizer: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou.
Esse versículo aqui é um dos mais missiológicos do Antigo Testamento. Observe que a promessa é de que nações que não conheces, ou seja, os gentios, os estrangeiros, os que estavam fora da aliança, eles serão chamados e correrão para ele. E o verbo correrão, o verbo correr aqui, a palavra correrão, é intenso. Não é um caminhar hesitante como nós fazemos. É uma corrida apressada, irmãos, motivada por uma urgência, por um desejo. É por isso que eles correrão. Esse mesmo conceito é o que o apóstolo Paulo viu. E justificativa bíblica usada por ele quando ele vai falar do ministério dele para os gentios. Lá em Romanos, no capítulo 15, versos 20 e 21, Paulo ele vai explicar ali a ambição que ele tinha de pregar o evangelho onde Cristo não havia sido anunciado. E ele vai citar diretamente o contexto de Isaías. Lá no versículo 12 do capítulo 52 de Isaías, versículo 15 do capítulo 52 de Isaías, ele vai pegar esse texto e replicar lá em Romanos no 15 e 21. Olha o que ele vai dizer. Aqueles a quem nada foi anunciado acerca dele, o verão. E os que não ouviram, entenderão. Irmão, a corrida das nações em direção ao servo que é Cristo, é missão minha e tua, é missão da igreja. Somos nós que temos que levar esse convite da graça a todos que andam dispersos por este mundo, para que eles corram para Cristo Jesus. E o fundamento dessa corrida, irmãos, não é uma atratividade humana, não, é o caráter de Deus. O texto continua dizendo, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, que te glorificou. É Deus quem glorifica o seu servo. É Deus quem atrai as nações. É Deus quem sustenta essa missão. A graça que é oferecida lá no verso 1 a todos os sedentos, ela é uma graça sem fronteiras. Ela é uma graça que não conhece limites geográficos, étnicos, culturais, não. É uma graça que é oferecida a todos os povos. Irmãos, esses 5 primeiros versos aqui, eles apresentam uma oferta de graça que ela é ao mesmo tempo direcionada aos judeus que iriam para o cativeiro, porque ela foi fundada na aliança eterna com Davi, mas ela também é universal, porque em Cristo ela é destinada a todas as nações. E acima de tudo, ela é gratuita. Ela é cristológica, ela é pactual, ela é missiológica. E tudo isso aponta para um único nome. Jesus Cristo, a manifestação da graça de Deus. O Filho de Davi, aquele que glorificou o Pai ao cumprir em si mesmo tudo o que Isaías 55 prometia. Mas no verso 6 e 7, podemos ver aqui também a urgência dessa busca. Se a oferta da graça ela é tão maravilhosa, irmãos, qual deve ser a nossa resposta? Versos 6 e 7 apresenta o chamado à ação. E é um chamado delineado na natureza de um verdadeiro arrependimento e da urgência de buscar a Deus. Verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra buscai é um imperativo e denota uma procura que é intencional. É buscar porque você deseja, você quer realmente buscar. É diligente, é fervorosa, tudo isso está aqui nesse verbo. Irmãos, não é uma busca casual, indiferente. E me permita falar aqui aos irmãos. Nós dizemos, quando anunciamos, irmão, sábado terá vigília. E nós sempre dizemos o quê? Venha buscar o Senhor. Numa quinta que tem oração e estudo, ou na quinta de oração, venha para buscar ao Senhor. E a pergunta é, você vem buscar ao Senhor de maneira casual? Porque eu tenho que vir?
Porque é uma reunião da igreja, eu vou lá. Ou você vem de maneira intencional. Eu quero realmente estar ali buscando a Deus. Irmãos, e essa busca é uma busca de alguém que reconhece a própria condição. Por que eu tenho que vir aqui buscar a Deus? Deus precisa que nós estejamos aqui buscando. Quem requereu de mim botar o pé aqui? Irmãos, Deus não precisa. Quem precisa somos nós. Então, se eu venho buscar a Deus, eu já tenho que admitir uma coisa. Eu tenho que reconhecer a minha condição. Eu preciso dele. Sabe por quê? Porque eu sou um pecador. Você é um pecador. E a nossa condição, irmãos, de pecadores, ela clama por socorro. Só que essa busca, se você olhar bem aí o texto, ela tem um limite de tempo, né? Enquanto se pode achar, enquanto está perto. Irmãos, há uma janela de oportunidade da graça de Deus. Mas a presunção humana, minha, tua, frequentemente, irmãos, nós adiamos o arrependimento para um amanhã. Não quero lhe assustar, mas é um amanhã que talvez nunca possa chegar. Nós somos presunçosos, irmãos. Todos nós contamos com o dia de amanhã, não é isso? Mas o dia de amanhã está na mão de quem? Nós adiamos o arrependimento, irmãos, para um amanhã que pode nunca chegar. A Bíblia, ela nos adverte repetidamente sobre a urgência, sabe de que dia? Do dia de hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Buscar ao Senhor não é algo que nós podemos agendar para amanhã, ou para quando for conveniente. Buscar ao Senhor é uma necessidade imediata, é vital, é para agora. Mas o que significa na prática buscar o Senhor? O verso 7 nos dá uma definição mais clara e bem clara do que é arrependimento aí nas páginas do Antigo Testamento. Verso 7, o profeta escreve: deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Irmãos, o arrependimento bíblico, ele envolve duas ações inseparáveis. A primeira é uma ação negativa. É o abandono do pecado. Deixa o perverso o seu caminho, ou seja, as suas ações, o seu estilo de vida pecaminoso tem que ser deixado. E o iníquo, os seus pensamentos, as motivações, as intenções íntimas do coração, tão corrompido, têm que ser abandonadas. Pense na perversidade, na iniquidade dos caminhos em que andavam o povo de Judá. Eles haviam se entregado à idolatria mais vil. Eles haviam sacrificado os próprios, entenda, eles haviam sacrificado os próprios filhos a deuses falsos. Eles oprimiam os pobres, eles corrompiam a justiça, eles confiavam em alianças políticas profanas, em vez de confiar no Senhor. Foram esses caminhos perversos, foram esses pensamentos iníquos que mais tarde os levariam à tragédia do exílio. O arrependimento, irmãos, ele exige que nós abandonemos os caminhos que nos destroem. Não há salvação sem arrependimento. E não há arrependimento, irmãos, entenda, sem o abandono consciente do pecado. Se não abandonou o pecado,
não se arrependeu. E sem arrependimento, irmãos, não há salvação. A segunda ação aqui é uma ação positiva. É a volta para Deus. Ele vai dizer: converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus. O arrependimento não é apenas deixar o mal, é deixar o mal e abraçar o bem supremo. Isso é arrependimento. O bem supremo que é o próprio Deus. E qual é a motivação para essa conversão? O que é que tem que motivar? Não é o terror do julgamento, não. É a promessa da misericórdia. É isso que tem que nos motivar a buscar ao Senhor. Salmo de número 130. O salmista vai dizer ali que na mão do Senhor está o perdão para que te temam. Nós tememos ao Senhor porque Ele tem uma promessa de misericórdia. O texto vai dizer que Deus se compadecerá e que Ele é rico em perdoar. Rico em perdoar, se nós fôssemos traduzir aqui literalmente, significa que Ele multiplicará o perdão. É uma verdade que o próprio apóstolo Paulo expressou também. Lá em Romanos 5:20 ele vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meus irmãos, nunca houve um pecador que retornou a Deus e o encontrou implacável. Nunca houve. Todos que com o coração quebrantado e contrito foram ao Senhor, encontraram nele perdão, encontraram nele misericórdia. Ele não os rejeita. Ele multiplica o perdão, irmãos, porque nós multiplicamos as transgressões. A sua graça, ela excede a nossa culpa. Não há não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Ele perdoa todos os nossos pecados, os mais vis, os mais feios. E melhor, Deus não perdoa, irmãos, com relutância. Ele perdoa com abundância. Ele é rico em perdoar e com alegria. Ele não reluta em perdoar. Não sei se eu vou perdoar. Será que eu vou perdoar? Mas você... Deus não é assim. Nós somos. Deus não. Dos versos 8 ao 13, a última parte, nós podemos ver aqui a eficácia da palavra, irmãos. Observe. Diante de uma promessa de perdão tão extraordinária, que eles estavam ali recebendo, a mente humana, irmãos, limitada, imperfeita, afetada pelo pecado, poderia duvidar. Imagine o povo de Judá futuramente indo para o exílio, porque eles iriam, imersos em desespero. O pecado deles seria castigado com destruição, miséria, perda de tudo que amavam. Isso viria sobre eles. Talvez eles pudessem olhar para as ruínas de Jerusalém, para a própria condição de escravos na Babilônia. Talvez eles ficassem ali sem pensamentos de esperança, pensamentos de salvação. Irmãos, como Deus poderia perdoar pecados tão graves? Talvez isso passasse no coração de alguns. Como Deus poderia restaurar um povo tão quebrado? Os versos 8 e 9, eles respondem essa dúvida. Eles vão contrastar aqui a natureza de Deus com a natureza do homem. Porque nós duvidamos. Nós duvidamos. Isso aqui é muito sério. Eu, você, qualquer pessoa pode chegar num ponto de pecado de duvidar que exista perdão e restauração para nós. Versos 8 e 9 ele vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, nós temos dificuldade de perdoar. E às vezes pior, temos dificuldades de sermos perdoados. Nós guardamos ressentimentos. Nós estabelecemos limites para sermos graciosos. Irmão, se a salvação dependesse de uma lógica humana, todos nós estaríamos perdidos. Mas Deus deixa bem claro que Ele tem capacidade de perdoar. E a sua lógica da graça é infinitamente superior à nossa. É fascinante notar uma ligação profunda que existe desses versos que nós lemos, 8 e 9 aqui, com a doxologia de Paulo lá em Romanos, no capítulo 11, nos versos 33 a 36, depois você pode ler. Paulo ali em Romanos, após tratar de como Deus, por sua graça, através da aliança em Cristo, salvou pecadores, dentre judeus e gentios. Um plano que escandalizava a mente humana. Paulo ali ele vai exclamar: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem poderia pensar e executar um plano tão perfeito de salvação? Como explicar o porquê Deus ter feito dessa forma? A resposta de Paulo é a mesma de Isaías. Os caminhos de Deus são mais altos. A graça de Deus, ela não é modelada por uma justiça retributiva dos homens. Não. Mas é pelo próprio caráter amoroso, pactual e soberano que Ele tem. E como essa graça soberana opera em nós? Como foi dito aqui, irmãos, também já essa noite. Ela opera em nós através da eficácia irresistível da sua palavra. E isso é ilustrado aqui no texto com uma metáfora muito bela sobre a natureza. Versos 10 e 11. Observa a metáfora. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus não é, irmãos, um mero som que se dissipa no ar, como a minha voz, como a sua de qualquer pessoa. Ela não é isso. A palavra de Deus, a voz de Deus é uma força ativa, criativa, transformadora. Assim como a chuva e neve descem dos céus e cumprem o seu propósito de regar a terra e produzir vida, a palavra de Deus, ela também desce do céu e cumpre o propósito soberano do Senhor no coração do homem. Ela não volta vazia. Ela regenera. Ela convence do pecado. Ela cria fé verdadeira, ela santifica. Isso nos dá, irmãos, segurança de que a obra de salvação operada por Deus, ela é inteiramente operada por Deus, do início ao fim. A eficácia do Evangelho não depende da nossa capacidade de persuasão. No momento missionário aqui, o irmão Wexley falou que nós temos que pregar a palavra às pessoas. E a salvação delas não será pela sua persuasão, mas vai ser pelo poder inerente da palavra de Deus. A palavra tem poder. E se Deus diz que traria salvação e restauração para o seu povo,
lá cativo na Babilônia, que é para onde eles iriam, certamente, irmãos, Deus cumpriria a sua palavra. Ele restauraria aquele povo de novo. O resultado final dessa obra da palavra é uma transformação radical, gloriosa, que está descrita aí nos versos finais, o 12 e o 13. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para a glória do Senhor e para sinal eterno que jamais será apagado. Irmãos, a corrupção e a miséria, elas teriam fim. Elas teriam fim. O exílio, ele terminaria em alegria, terminaria em paz. Haveria uma verdadeira transformação da condição, e essa transformação alcançaria o povo de Deus. Observe que a criação inteira, ela geme sobre o peso do pecado, como Paulo escreve lá em Romanos 8. A criação geme, e essa criação ela é retratada aqui como participando da celebração da redenção. Mas a imagem mais poderosa aqui, dessa metáfora, é uma transformação botânica. Olha que coisa curiosa e maravilhosa. O espinheiro e a sarça, eles são usados aqui como um símbolo de maldição, lá do Éden. Gênesis 3:18. Por causa do pecado, cresceriam espinhos e abrolhos. É um símbolo da maldição do Éden. É um símbolo do pecado, da aridez do pecado. É um lugar árido. Que tipo de planta vai dar? O texto diz que eles vão ser substituídos pelo cipreste e pela murta. Árvores nobres, irmãos, úteis, árvores belas. O Evangelho, ele não apenas nos perdoa, mas o Evangelho nos transforma. Perdão e transformação é o que o Evangelho faz. Ele pega pecadores arruinados, marcados pela maldição, e os transforma em novas criaturas em Cristo. Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Não é só perdão. É perdão e transformação. E qual o propósito final de toda essa obra de redenção e transformação? O texto vai dizer: isso será para a glória do Senhor e para sinal eterno. Judá, irmãos, ela não seria restaurada por si mesma e para si mesma. Entenda isso. Deus os restauraria para o louvor da sua própria glória. Era o nome dele que seria glorificado. Irmãos, a nossa salvação, ela não é, em última análise, centrada em nós mesmos. Não é. O fim principal do homem, o fim principal da salvação é um só: glorificar a Deus. E que nós possamos gozar dele para sempre. Nós somos transformados, irmãos, para sermos monumentos eternos da graça soberana de Deus. Só concluindo, irmãos, o capítulo 55 de Isaías nos apresenta o Evangelho em toda a sua plenitude. É uma oferta gratuita da graça, a necessidade urgente de arrependimento e fé, uma garantia soberana da transformação pela palavra de Deus. É o Evangelho que está aqui em Isaías 55. Não há nada que nós possamos fazer para comprar essa salvação, mas há tudo a perder se nós a ignorarmos. O convite que ecoou aqui através do profeta Isaías apenas ecoou, mas ele vai encontrar a voz definitiva na pessoa de Jesus Cristo. Séculos depois, 6 séculos depois, no último dia da festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém, Jesus ele se levanta e ele clama em alta voz como
O primeiro verso aqui começou clamando em alta voz: "Ah, todos vós que tendes sedes, vinde a águas." Jesus, no dia da festa dos tabernáculos, ele clama em alta voz também. Só que ali ele vai dizer, João 7, 37 e 38, "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Irmãos, aquele que fez o convite no Antigo Testamento é o mesmo que o cumpriu no Novo Testamento. E ele o cumpriu não apenas em palavras. Jesus não apenas proferiu as palavras cumprindo a profecia, mas ele cumpriu em pessoa. Cada elemento da oferta aqui de Isaías 55 vai encontrar em Cristo uma realidade definitiva. Jesus é a água viva que jorra para a vida eterna, da qual quem beber nunca mais terá sede. Jesus Cristo é o pão da vida que desceu do céu, de modo que quem vier a ele não terá fome. Jesus é a videira verdadeira, da qual brota o vinho da nova aliança, o vinho que ele mesmo chamou de o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E a sua palavra, irmãos, é o leite espiritual puro, pelo qual os crentes são nutridos e crescem para a salvação, como escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2. Jesus, ele não apenas é quem serve a mesa, irmãos. Jesus é a própria mesa. Ele não é apenas quem convida, ele é o próprio banquete. O convite de Isaías: "Vinde às águas, comprai vinho e leite, comei o que é bom", é, na sua essência mais profunda, um convite para vir a Cristo, porque ele é todas estas coisas. A pergunta que deve permanecer para cada um de nós hoje, né? Onde você está buscando satisfazer a sede da sua alma? Você continuará gastando a sua vida, a sua energia, seus recursos naquilo que não é pão? Naquilo que não satisfaz? Ou você ouvirá a voz do Senhor, vai abandonar os seus próprios caminhos e vai se voltar para Deus, que é rico em perdoar? O convite está feito, irmãos. Vou falar igual o pregador pentecostal agora. A fonte está jorrando. O preço ele já foi pago lá na cruz do Calvário. Então busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto ele está perto. Venha para as águas da graça e a sua alma vai viver para a glória eterna de Deus. Vamos orar. Ó Deus Santo e bendito, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, porque o Senhor é aquele que tem a voz que dá vida aonde não há vida. O Senhor é a voz criativa que do nada fez todas as coisas virem à existência. Como é bom poder ouvir, ó Deus, a Tua voz, a Tua palavra nesta noite. Rogamos ao Senhor que nos perdoe todas as vezes, ó Deus, que nós buscamos saciar a nossa sede em fontes que não puderam nos saciar, em fontes vazias, rotas. Nos perdoa, ó Deus, todas as vezes que nos empenhamos, gastando recursos, energia, naquilo que também não podia satisfazer. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. E que o Senhor venha transformar o nosso coração e incliná-lo, Senhor,
a buscar a Ti, o único que tem a água viva, o único que tem o vinho, que tem o leite, que tem os finos manjares. Nos ajuda, Deus, que nós possamos levar este convite da graça que nós recebemos também a tantos outros que andam cansados por aí, Senhor. Sê conosco nesta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém?